Palavra de Deus registrada em Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1 também. Me ajuda lá. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Guarda esse nome, tá? Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Guarda esse nome, Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Guarda esse nome, Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram pais de Salomão, a esposa de Urias. Davi, volta para mim o verso passado, por favor, que a gente tem que guardar isso aí também. Que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher de Urias, né? Tinha sido mulher, esposa de Urias, foram os pais de Salomão, Betseba, né? Vamos lá. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Vai guardando esses nomes para colocar o nome nos filhos de vocês. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. E ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações de Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações, até aí, até o 17. Vamos orar mais uma vez. Deus, o Senhor é bom e a tua bondade dura eternamente. E nesta noite nós queremos receber do Senhor uma porção poderosa para a nossa vida, Senhor. Então fala conosco nesta noite. Nós estamos sedentos para ouvir a tua voz, estamos sedentos de ti. Fala conosco, que essa palavra, Senhor, ache guarida no nosso coração, e que pessoas que chegaram aqui, Senhor, talvez muito triste pela sua história de vida, possam nesta noite entender o que o Senhor quer na vida delas e saírem daqui, Senhor, transformadas pelo poder que há na tua palavra.
Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, genealogia. Eu acho que essa é a parte que todo crente já pulou quando foi ler algum livro, né? A gente começa a ler a genealogia, aí pensa assim, nossa, pastor vai pregar sobre genealogia, isso não tem nada, gente. Tem nada aí. Aparentemente não tem nada, porque genealogia é a ciência que estuda o grau de parentesco. O grau de parentesco. E o livro de Mateus, a escrita do evangelista Mateus, ela estava querendo tratar isso mesmo. Ela estava querendo tratar o grau de parentesco de Jesus com o rei Davi, com os seus antepassados, com a sua família, com o povo que passou na sua história. Essa era a intenção de Mateus, do evangelista Mateus, narrar a história dos antecedentes de Jesus, dos seus parentes que antecederam a sua vinda. E deixa eu te falar uma coisa, não era normal, e eu pedi para você guardar o nome de algumas mulheres, porque não era normal numa genealogia entrar o nome de mulher. Você pode ver nas outras genealogias da Bíblia, lá em Gênesis, Números, que vai contar, mas não entra o nome da mulher, entra só o nome dos homens. Então, quando Mateus pega e coloca o nome dessas mulheres aqui, é porque ele queria mostrar para a gente alguma coisa. Ele queria mostrar para nós alguma coisa importante na genealogia de Jesus. E nós vamos ver nessa noite o que ele queria nos mostrar com essas mulheres. Primeira mulher que o texto fala é Tamar. A história de Tamar está registrada lá em Gênesis. Depois você vai ler, tá? Capítulo 38, verso 1 ao verso 30. Ela era nora de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. E essa mulher, ela era uma viúva. E ela era uma viúva que sofreu o incesto. O que é o incesto? É um sexo inapropriado, sexo com parentesco. Por exemplo, não se pode ter sexo entre pai e filhos, entre tios e sobrinhas, né? Entre sogros e noras. E o que acontece aqui? Tamar, ela casa com o filho mais velho de Judá. Esse cara morreu e ele não fez filho, ele não deixou descendentes. E aí, era lei. O irmão mais próximo, mais novo, agora ele assumiria. E aí, Tamar pega e ela se casa com o seu cunhado, mais novo que o seu irmão mais velho. Mas acontece que o cara também não faz filho. Tinha um outro irmão. Mas você já viu aquela mulher que já matou? O cara diz assim, aquela ali já matou 5 maridos, né? É difícil, ela ama marido de novo. Ela fala, não, já enterrou 5, estou fora. Essa já tinha enterrado 2 irmãos. O irmão mais novo falou, estou fora, meu irmão, para mim dá não. E o pai também, com medo de perder o filho, falou, não dá. E uma mulher viúva que não tem filhos, era muito difícil a sua vida. A palavra de Deus fala assim,
viúva, né? Viúva. Ela usa a mesma palavra às vezes. A irmã, ela era viúva. Por exemplo, a irmã Rosânia, ela é viúva de marido, perdeu seu marido. Ela é viúva de 2 filhos. Ela não é viúva porque ela ainda tem filhos homens. Naquela época os filhos homens assumiriam as mães. Os filhos homens assumiriam a responsabilidade sobre a mãe. Se não tivesse filho, essa mulher provavelmente ia cair na prostituição. E aí, porque Judá não deixa, essa mulher arma o esquema, né? E Judá, o seu sogro, tem uma relação sexual com ela, e ela gera filho. Nessa relação sexual ela gera um filho, porque o terceiro irmão não quis assumi-lo. Ela passa-se por prostituta, né, se deita com o seu sogro, fica grávida de gêmeos, Pérez e Zerá, sendo Pérez um dos ascendentes de Jesus. Essa é a história de Tamar. Então, na genealogia de Jesus, na história da vida de Jesus, o nosso mestre tem um incesto. Tem um incesto na história de Jesus, a família de Jesus. Tem um incesto. Aí vem o nome da segunda mulher, que diz lá, vai falar lá de Raabe. A história de Raabe está registrada lá em Josué, capítulo 2, né, do verso 1 ao 21, e depois nos capítulos 6, 22 a 25. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. A cidade estava para ser conquistada pelo exército de Israel, através de Josué. E as cidades, né, os reis, eles tinham estratégia de guerra. O que eles faziam? Eles mandavam lá os espias olhavam a terra, espiavam a terra, para saber como é que era o exército, como é que era a entrada, como é que era a saída, onde eram os pontos fracos daquela cidade, para que a cidade fosse dominada. E Josué envia lá então os espias, e eles vão, e aí quando fica sabendo que tem espia lá, o povo da cidade de Jericó vai até a casa de Raabe, e Raabe dá fuga a eles. Mas Raabe era uma prostituta, e ela faz um acordo com eles. Ela diz para eles, então quando ela sabia do poder bélico de Israel, então quando eles invadirem aqui, eu preciso que vocês prometam que vai manter a mim e a minha família em paz, vai manter a nossa família viva, não vai nos matar. Foi o que aconteceu quando Jericó caiu nas mãos de Israel. Raabe e toda a sua família foram preservadas com vidas e levadas para viver com os israelitas. Raabe casou com Samom e gerou Boaz, um dos ascendentes de Jesus. Essa é a história de Raabe. Então na história de Jesus tem um incesto. Na história da família de Jesus tem uma prostituta, uma mulher prostituta, uma mulher que vivia do sexo. Na família de Jesus tinha então Tamar e tinha também Raabe. Nós vimos um terceiro nome lá, e o terceiro nome que nós vimos lá foi Ruth. Ruth, ela não era do povo escolhido, ela não era uma judia, né? Ela era uma moabita. E o que acontece? Ela casa e o seu marido morre, e não tinha mais no meio da sua família homem para se casar com ela. E aí a sua sogra Noemi despede ela, diz, vai você, vai embora. E aí ela diz aquela célebre frase, né? Vive tu, vive o Senhor, contigo sempre estarei. Onde tu fores eu vou, não vou te deixar. Eu vou com você para onde você for, onde você morrer eu morro com você, onde você cair eu caio com você. E aí ela, com amor, com fidelidade à sua sogra, ela sai daquela cidade e ela vai em direção a outra cidade. Lá ela volta para Belém, sua sogra volta para Belém, ela volta com ela, né? E ela decidiu voltar com sua sogra.
Aconteceu que Boaz, né, parente do falecido marido de Ruth, né, após alguns acontecimentos, Boaz decide se casar com Ruth. Ele resgata ela, paga o preço por ela, resgata ela. Ela não tinha filhos, e Ruth fica grávida e dá à luz a Obed, um dos ascendentes de Jesus. Essa é a história de Ruth. Ruth não estava no povo escolhido de Deus. Ruth não fazia parte do povo da aliança. Ruth era uma estrangeira, era uma gentílica, era aquela pessoa fora do projeto de salvação do Antigo Testamento. Então, na genealogia de Jesus, tinha Tamar, que sofreu incesto, tinha Raabe, uma prostituta, tinha agora Ruth, uma estrangeira, que não fazia parte do povo da aliança, que não era, né, predestinada, porque ela não fazia parte do povo da aliança. E aí vai falar de uma quarta mulher, que não cita o seu nome no texto que nós lemos, mas fala sobre a mulher de Urias, né? A mulher de Urias, ela também se casa com Davi, né? Ou melhor, Betseba, né? Ela, o que acontece na história dela? Ela era uma mulher que adulterou, ela era uma mulher adúltera. Davi, o rei, né, diz o texto bíblico lá, onde narra a história, e deixa eu te falar onde está a história, está lá em 2 Samuel 11, Davi, o pessoal saiu para a guerra, Davi ficou lá no palácio, Davi ficou olhando, e ele, de onde ele estava, ele avistou Betseba, uma mulher bonitona, e aí ele desejou, coabitou com ela, e engravidou essa mulher. Davi manda chamar Urias, um soldado fiel, traz o cara lá da batalha, o cara vem da guerra, e aí Davi fala com ele assim: ó, rapaz, vai passar uma noite em casa com a sua mulher. Por quê? Ia passar uma noite em casa, ele ia coabitar com a mulher, ia tirar da conta dele a parada. Mas Urias era fiel, e ele não vai, ele diz: eu não vou para casa, né, me deitar com a minha esposa, para ter uma noite de prazer, enquanto os meus irmãos morrem na guerra, eu não quero isso. E Davi faz de tudo para o cara, e o cara não vai. Então Davi manda uma carta, e ele mesmo leva a carta, para ele ser colocado na frente de batalha, e Urias vai e morre na frente de batalha. E agora Davi casa com Betseba. Portanto, Betseba, ela tinha adulterado, ela era uma mulher adúltera. Essa é a história de Betseba. E Betseba, ela teve com Davi 2 filhos, né? Deixa eu chegar lá. Davi, ele vai conversar com Natã. Natã acusa ele, fala para ele do pecado dele, o profeta Natã. Davi reconhece, né, o seu pecado. Isso, entretanto, não desvia a ira de Deus da criança gerada, a qual morre, né? Perdoado e restaurado, Davi deita-se com Betseba, e ela dá o segundo filho. Ela gera Salomão, o rei Salomão, o qual foi chamado de Jedidias, né, amado do Senhor, e é um dos descendentes da história de Jesus. Então, queridos, olha bem, Tamar, né, a que sofreu incesto, Raabe, a prostituta, Ruth, né, a excluída, a gentílica, a fora da aliança, Betseba, a adúltera, e a última mulher que o texto registra é Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, era uma mulher pecadora. Como assim, pastor? Todos nós, nascidos de mulher, já nascemos com a natureza pecaminosa. Maria, a mãe de Jesus, ela foi visitada pelo Espírito Santo de Deus, e ela tinha casamento agendado com José. Certo dia ela foi visitada pelo anjo Gabriel, o qual lhe disse, né, que ela seria mãe, né, do prometido de Deus, de Israel, por intermédio da ação do Espírito Santo, não de José.
E ela, muito alegre, ela exclamou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Apesar de não ter cometido o mesmo pecados que as suas antecessoras, mas ela tinha também a natureza pecaminosa. Ela também merecia, necessitava da graça e da misericórdia de Deus. Depois disso, na cidade de Belém, da Judéia, ela deu a luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, queridos? Quais são as características das mulheres citadas na genealogia de Jesus? Como eu disse para você, nela, Tamar, ela era uma pessoa que sofreu incesto. Deixa eu voltar porque são muitas. Raabe, era uma prostituta. Ruth era gentílica. Betseba era adúltera. E Maria era pecadora, como todos nós. O que acontece nessa história, queridos? O que a gente pode entender nessa história? É que independente do teu passado, independente daquilo que você fez da sua vida, independente da sua história de vida, independente da história de vida dos seus antepassados, há misericórdia de Deus para a tua vida. Independente daquilo que você fez ou que fizeram com você, o nosso Deus é poderoso e Ele quer mudar o sentido da tua história. Não é porque um dia você fez parte lá do candomblé, da magia negra. Não é porque um dia você foi entregue lá na igreja católica para o batismo infantil. Não é porque um dia você adorou ídolos. Não é porque um dia você foi drogado ou se envolveu com drogas. Não é porque um dia você foi marginalizado de alguma forma que o seu futuro está prejudicado. Porque o seu futuro pode estar nas mãos de Deus. Porque o teu futuro a Deus pertence. Essas mulheres tinham viuvez, sofreram incesto, prostituição, eram gentílicas, tinham adultério na sua vida. Mas elas fizeram parte da genealogia de Jesus. Ninguém nessa terra é perfeito. Todos nós fomos marcados, fomos manchados pela marca do pecado original, pecado de Adão e Eva. Todos nós fomos marcados com essa marca, e todos nós nos tornamos pecadores através do pecado deles. Mas nós também pecamos, nós também contrariamos a Deus, nós também ficamos distantes de Deus, separados de Deus, por causa do pecado. Mas o pecado não tem poder de ditar o teu futuro. O pecado é uma parte do teu passado. O pecado é uma mancha no teu passado. Mas quando você escolhe vida nova em Cristo Jesus, você passa a fazer parte da família de Cristo. Você é recebido como irmão de Jesus, como filho poderoso de Deus. Não importa as marcas que a vida deixou na tua vida, porque o sangue de Jesus, ele tem o poder de apagar todas as cicatrizes deixadas pelo pecado. Se o pecado deixa manchas, se o pecado deixa sinais, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo apaga as marcas que o pecado deixou em nós. E nós somos restaurados, reanimados, somos inseridos agora na família de Deus. Às vezes, queridos, nós entendemos que nós somos todos filhos de Deus. Mas para ser inserido na família de Jesus, para ser inserido como filho do rei,
para ter direito e assentar-se no meio dos príncipes, para se assentar na mesa do Senhor, não basta a gente ser filho pela criação. Não basta a gente ser filho pela criação. Sabe por quê? Tudo que existe sobre a terra é criatura de Deus. Tudo que existe sobre a terra foi criado por Deus. Tudo e todos foi criatura expressa de Deus. Mas para você se assentar à mesa de príncipes, para você se assentar à mesa do rei, para você ser reconhecido como família de Deus, você precisa receber o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, que lava o nosso pecado, e faz de nós filhos herdeiros de Deus. Filhos herdeiros de Deus. Eu quero encerrar assim. Qual é a sua história? Qual é a sua história de vida? Quais são as suas características? Assim como aconteceu com essas mulheres, Deus não considera o seu passado, e Ele tem um lugar de honra para dar para você no reino dEle. Não importa o seu passado, o que você fez, o que fizeram de você, o que importa é que se você tiver um encontro com Jesus nessa vida, você tem um lugar de honra no reino de Deus. E para alcançar isso, basta você se reconhecer um pecador. Basta você reconhecer que você é necessitado de salvação. Basta você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, como fez Maria. Maria, mãe dele, creu. Maria, mãe de Jesus, creu e por isso foi salva. As outras, não creram propriamente em Jesus, mas receberam de Deus. Porque na época do Antigo Testamento, a fé era naquele cordeiro que haveria de vir. Hoje a nossa fé é naquele que veio, sofreu, morreu e voltará para nos buscar. Então, para alcançar isso, basta você reconhecer que é um pecador, que é necessitado de salvação, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, como fez Maria, e se entregar a Ele. Se você já foi salvo, nunca pense que você é aceito por Deus diante das suas obras, que você é aceito por Deus porque você agora é uma pessoa boa, porque não é pelos seus méritos, não é pelos meus méritos. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus. Nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. É de graça para nós, mas alguém pagou o preço. E quem pagou o preço do nosso pecado foi o Senhor Jesus. Eu quero nesta noite orar por você. Talvez você chegou aqui nesta noite, querido, e talvez você ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez a sua vida é marcada por momentos de dores, de aflição, como foi o dessas 5 mulheres. Como foi o dessas 5 mulheres. E talvez até hoje você ainda não conseguiu encontrar sentido para a tua vida. Mas eu digo para você, que o sentido da tua vida está em Jesus. Eu digo para você que Jesus pode apagar as dores do passado. Jesus pode, o sangue de Jesus, pode apagar as manchas que a história deixou na tua vida. O sangue de Jesus tem poder de apagar e fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fazer de você ter direito de se assentar no reino de Deus. Para isso, é necessário encontrar-se com Ele, ter um encontro pessoal com Jesus, o Filho de Deus, e se tornar nova criatura. Todas essas mulheres passaram por incesto, adultério, não eram relacionadas no povo de Deus, sofreu
uma vida distante de Deus, mas tiveram um momento que Deus se revelou para elas, e elas tiveram encontro com Deus, e se tornaram agora na linhagem genealógica de Jesus. Você pode fazer parte dessa história, você pode ser filho de Deus, sendo adotado pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.